a própria condição de encarar que a saúde está debilitada é o suficiente para a pessoa ficar ansiosa e acabar tendo outros episódios de compulsão alimentar. Então, essa coisa de, é só fechar a boca, ou, é só não comer. Cara, fosse simples assim, ninguém tinha transtorno de compulsão alimentar. Olá, meu nome é Mira. Eu sou Raquel. Nós somos psicólogas clínicas. E hoje a gente vai falar de um filme que deu o que falar quando saiu, né? Uma polêmica, que é o filme A Baleia. O filme, contextualizando rapidinho, ele se passa em uma semana e vai mostrar os últimos dias de vida do personagem principal, que obviamente eu já esqueci o nome. Esquecemos. Mas enfim, do personagem principal. Como sempre. E aí tem dois pontos que a gente queria ressaltar dentro desse filme. O primeiro dele é toda a temática da compulsão alimentar, da depressão e da obesidade. Como esses três pontos, eles andam juntos no caso do filme e também de várias outras pessoas que passam por isso na vida, né? Então, pelo que aparece na história, ele ficou deprimido em função da morte do namorado e, por conta disso, ele desenvolveu uma compulsão alimentar. A pessoa pode ter um episódio de compulsão alimentar, mas ela pode também ter um transtorno. E no caso dele, a gente consegue falar que é um transtorno de compulsão alimentar. E aí a primeira coisa que a gente precisa falar aqui é que compulsão alimentar não é comer muito. Compulsão alimentar é comer uma quantidade muito grande de comida, e aí é muito grande mesmo, precisa ser acima do que é aceitável pelas pessoas, né, por aquele grupo social. Então, é uma grande quantidade de comida num curto período de tempo e que a pessoa tenha a sensação de descontrole. No filme, a gente consegue ver isso em algumas cenas, né? Sim, principalmente a última, que é quando o entregador de pizza vê ele nunca tinha deixado o entregador vê-lo, e a reação do entregador é muito de susto, né, de asco, enfim, e tem muito essa coisa do, será que as pessoas têm nojo de mim, né, então isso afeta muito ele. E aí quando ele entra em casa, ele come, assim, ele empilha pedaços de pizza e ele vai comendo e ele vai pegando outras coisas na geladeira e ele coloca as coisas em cima da pizza, faz sanduíche de tudo com a pizza, até o ponto em que ele tá tão cheio que ele vomita. Então, assim, isso é um episódio de compulsão alimentar. É comer exageradamente, como a Emília falou, rápido, em pouco tempo, e tudo ao alcance. Né? Enfim, a gente já ouvi histórias, por exemplo, de pessoas que querem comer doce, mas não tem em casa, come açúcar com manteiga, sabe? É nesse nível, é esse tipo de coisa que a gente está falando quando a gente fala de compulsão alimentar, não é? Ai, nossa, ontem eu tive um episódio de compulsão, eu comi 5 pedaços de pizza. Não é isso. Até porque é bastante aceitável socialmente comer 5 pedaços de pizza, ou quando você vai num rodízio e come um pouquinho mais, isso é normal. A gente entende que todo mundo faz isso, ou boa parte das pessoas fazem isso. E aí, como consequência do transtorno de compulsão alimentar, ele desenvolveu obesidade, né? Uma obesidade de grau 3. Então, ele está muito acima do peso, e o fato de estar muito acima do peso traz para ele muitos problemas de saúde. Então, ele já tem ali uma insuficiência respiratória, ele tem um problema na pressão, um problema cardíaco, ele tem um problema de locomoção, então ele não consegue levantar sozinho, ele precisa de andador, ele precisa de cadeira de rodas, né? Toda a casa dele é adaptada para ele fazer as coisas, porque ele já perdeu a mobilidade dele. E aí um ponto importante, que eu acho que isso é uma coisa que o filme acertou muito, é de retratar o sofrimento que pessoas com esse transtorno, né, que desenvolvem obesidade, passam, né, as limitações que elas têm ao longo da vida, e mais do que isso, né, que elas não fazem isso porque elas querem, porque elas gostam, ou porque é legal comer muito. Não se trata de vontade, é um transtorno. Sim. E se fosse uma questão de vontade, ninguém tinha esse problema. As pessoas acham que é só parar de comer, como se fosse simples. E aí a gente vê no filme, todas as vezes que ele tá ansioso, ele come mais, né? Então, em algum momento, ele vai ver qual é o prognóstico dele, ele descobre, né, por conta da insuficiência cardíaca e respiratória, e aí ele descobre que o prognóstico é muito ruim.
Aí ele que antes tinha dispensado, né? Ele tinha conseguido não comer o chocolate. Quando ele vai ver o diagnóstico, o prognóstico dele, ele descobre que é muito ruim, ele vai lá e come de novo o chocolate. Aquilo que, por vontade, que não é exatamente vontade de nome, ele estava tentando evitar, por conta da ansiedade, ele acaba comendo muito de novo. Então, é um transtorno muito difícil do tratamento, porque a própria condição de encarar que a saúde está debilitada é o suficiente para a pessoa ficar ansiosa e acabar tendo outros episódios de compulsão alimentar. Então, essa coisa de, é só fechar a boca, ou, é só não comer. Cara, fosse simples assim, ninguém tinha transtorno de compulsão alimentar. Exatamente. E esse episódio do chocolate, é bom marcar aqui também, que assim, quando ele vai comer o chocolate, ele não come o chocolate, é uma barrinha. Ele não come a barrinha, mordi, mastiguei, engoli. Ele come em 2, 3 pedaços, assim, e ele enfia tudo de uma vez na boca, e ele vai mastigando, e ele já abre a próxima. Então, assim, é isso, tá, gente? Isso é compulsão alimentar. De novo, não é você comer 2... eu comi uma barra inteira de chocolate hoje. Tá, mas... Ok, é demais. Tá, é demais. Mas como que você comeu? Sim. Sabe? Foi porque você estava ansiosa, foi porque você estava triste, foi porque você estava com vontade de comer chocolate, você comeu e enfiou tudo na boca, você comeu ao longo do dia. Então, isso tudo faz parte da investigação também, quando a gente está falando de um transtorno. Exatamente. E aí, essa questão de comer muito rápido, sem mastigar, faz com que ele tenha, por exemplo, um engasgo e quase morra sufocado por conta disso. E aí entra o conhecimento técnico da amiga, que é enfermeira, e que consegue desengasgá-lo, né? Ele está engasgado ali com um pedaço de sanduíche. E aí isso é importante da gente pensar também num outro ponto, que é o cuidado do profissional de saúde com pessoas com obesidade, especialmente obesidade grau 3, como é o caso dele. A gente tem muitos relatos de pessoas obesas que vão em médico e toda a consulta se resume à obesidade, né? E tudo bem, a gente entende que a obesidade de fato traz muitos problemas de saúde, mas a gente tem muitos profissionais que negligenciam muitas outras partes da vida do paciente apenas pelo fato dele ser obeso. E a gente tem muitos profissionais que não sabem lidar com pacientes obesos. Então, por exemplo, a gente estava conversando antes e eu falei, eu não saberia desengasgar uma pessoa obesa, por exemplo. Não me orgulho disso, mas eu não saberia. Porque o que a gente sabe de manobra é aquela, né? De você pegar a pessoa e apertar aqui, né? Como é que você vai fazer isso realmente, né? Com uma pessoa obesa? Não tem como. Então, no filme, eu aprendi alguma coisa. E isso é muito importante, esse detalhe, você saber lidar com esta questão é importante para você oferecer um bom trabalho para o seu paciente, para o seu cliente, né? Então, é uma coisa que a gente achou importante assim, também pontuar. Sim, né? E agora, especialmente para você que está assistindo, que talvez tenha transtorno de compulsão alimentar, talvez esteja com quadro de obesidade, isso que a Raquel acabou de falar é importante. Procurem evitar médicos ou não retornar a médicos que resumam a sua vida na obesidade, que não consigam olhar para você enquanto indivíduo e, mais ainda, que desdenhem desse transtorno alimentar, né, que é o transtorno de compulsão alimentar, ou que fiquem dando discursos morais. O ponto não é esse. Se o médico, o profissional de saúde, seja ele qual for, não consegue olhar para isso como um transtorno e tratar da maneira adequada e fica dando só lição de moral, esse profissional não é um profissional capacitado. Ele só vai deixar o seu transtorno pior, porque aí você vai ficar mais ansiosa, mais culpada, e a culpa, ela é um potencial gerador do ciclo de compulsão, né, que a pessoa come muito, aí ela se sente culpada, e aí ela tenta, aí ela de novo, porque está se sentindo culpada, acaba tendo outro episódio, então o ciclo muitas vezes está formado dessa forma. Então, é importante que você possa também não retornar nesses médicos que fazem você se sentir mal, que não olham para você da forma adequada, porque, infelizmente, existem muitos ainda, tá? Mas sempre tem um profissional que vai ser bacana, que vai entender o seu problema e que vai, de fato, tratar o que deveria. Exatamente. E o segundo ponto, então, que a gente levantou aí do filme foi a relação dele dentro da relação dele com a filha, né? O comportamento da filha. Então, a gente tem uma menina ali de 16 anos, pelo que deu para fazer as contas, que é muito rebelde, vamos dizer assim, né? Então, ela foi abandonada pelo pai aos 8 anos, porque ele realmente a abandonou, e a mãe afastou eles completamente, e a menina, consequentemente,
ela tem muita raiva dele, muita raiva da mãe, muita raiva de tudo, do mundo, porque ela foi abandonada, porque a mãe tá sempre criticando, porque a mãe acha que ela é malvada, que ela é cruel. Então, sei lá, em 3 minutos de filme que a gente vê a interação delas duas, a mãe dá 3, 4, 5 patadas e faz 3, 4, 5 críticas à menina em 3 coisas que ela fala, que ela abre a boca. Sim. Ainda manda ela embora, sozinha. Tipo, vai embora, você não tem que estar aqui. Uhum. Então, é uma relação muito complicada, muito conturbada, e a menina não tem nenhum espaço para se sentir segura, para se sentir bem, e é com o pai ali naquele momento que ele repete para ela milhões de vezes, né? Você é incrível, você é ótima, você é perfeita. É a primeira vez que ela vai escutando essas coisas, mas vindo de uma pessoa que ela tem raiva, vindo de uma pessoa que ela não pode confiar. Uhum. Então, ainda vem com uma mensagem ambígua, né? Ainda vem com uma mensagem difícil, e então ela realmente tem comportamentos muito complicados ali ao longo do filme. Ela é muito cruel com ele, mas a gente tem que entender que ela tem 16 anos. Eles são os adultos da relação, e ele até consegue ser. Mas ele consegue ser porque ele ficou 8 anos separado dela. Uhum. A mãe que tá todo dia já não tem mais condição de fazer isso agora. Não sei se ela teve rede de apoio, não sei qual foi o contexto ali depois. Porque não mostra, né? Não mostra. Mas a gente tem que ver essa diferença aí também, de que para ele é fácil aguentar, também fácil, entre aspas, aguentar as coisas que ela fala, as coisas que ela faz, porque tem 8 anos ali de gap entre a última vez que ele teve contato com ela e aquele momento, né? Então... E aí é importante a gente pensar que, primeiro, algumas sutilezas do filme, né? Em alguns momentos, a marra cai, né? Então, a raiva cai e ela consegue ficar triste. Então, tem uma hora que ela fala, papai, não faz isso, né? Você claramente está vendo ali que é uma menina sofrendo. Então, é muito legal a nível de estrutura do filme, né? Eles terem conseguido retratar como que a raiva tá ali só escondendo uma tristeza infinita que aquela menina tem. E ela repete muitas vezes, né? Que ela foi abandonada, que ela foi abandonada, que ela foi abandonada. E um outro ponto também que acrescenta em todo esse cenário que a Raquel falou, é que a gente, enquanto sociedade, tem um olhar para a infância e para a adolescência muito complicado. A gente sempre acha que a criança e o adolescente estão fazendo as coisas para incomodar, para irritar, para desafiar de propósito. A gente não consegue olhar para a criança e para o adolescente como um cérebro em desenvolvimento. Ou seja, um cérebro que não tem muitos recursos, um cérebro que vai errar, um cérebro que vai exagerar muito mais do que o cérebro adulto. Então, a gente acaba cobrando dessa faixa etária, né, da infância e adolescência, algo que eles não podem dar. E aí, essa história de cobrar mais do que é possível faz com que a gente sempre ache que eles estão fazendo de propósito, que eles estão querendo irritar, estão querendo incomodar. E é essa muito a leitura da mãe. Então, tudo bem, é uma mãe cansada, óbvio, que teve que cuidar sozinha, passando pelas suas dores de ter sido abandonada também pelo marido. Não vamos, né, esquecer desse contexto, ele existe. Mas foi o que a Raquel falou, existe um adulto na relação, e o adulto na relação era a mãe, e não a menina. E parece que a coisa se inverte, no sentido de que a mãe está sempre olhando para a menina como se ela fosse um monstro, e ela não é mesmo, tanto que ela ajuda lá o missionário da igreja. Então, é importante que a gente possa olhar para as crianças e para os adolescentes com esse olhar menos do, querem incomodar, querem fazer tudo de propósito só para irritar, e mais com, é um cérebro em formação, vai errar, e vai errar muito, e vai fazer besteira, porque é um cérebro que não sabe o que fazer ainda, gente, está aprendendo. Sim, sim. E como que essa questão do missionário é até interessante, porque isso não é uma coisa que apareceu no filme, mas foi uma interpretação minha. Por que ela foi investigar esse menino? Provavelmente imagino também que porque quem é esse cara que tá na casa do meu pai? Sim. Sabe? Então, provavelmente uma preocupação inicial com o pai e com ela mesma, porque afinal ela tá ali, né? Então, quem é esse garoto? Que ela já sabia que eles não têm mais esse trabalho, né, de porta em porta. Exatamente. Então, logo de cara, ela já sacou que tinha alguma coisa esquisita. Exatamente. Então, mesmo assim, apesar de toda a raiva, apesar de todo o ressentimento, provavelmente o que motivou ela a investigar mais a história do menino lá e depois acabar ajudando ele foi o cuidado. Então, isso também é importante para a gente ver que não é só uma questão de olhar só para os comportamentos ruins. Exatamente. E para eles, só ali o comportamento. É tentar entender o que está por trás do comportamento. Porque ninguém faz isso, né, com as crianças e com os adolescentes. Exato. Então,
Isso é importante. Mais alguma coisa do filme que você achou interessante? Coloca aqui nos comentários pra gente, ou então envia pra gente um direct lá nas nossas redes sociais, tá bom? Não esquece de compartilhar o vídeo, de curtir, de ativar o sininho para ser notificado do próximo vídeo, e até semana que vem. Até!